Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar desse empate do Corinthians com o Atlético Goianiense? Perdeu 2 pontos, deixou de ganhar, abriu 2-0, o Yuri foi bem, mas a expulsão comprometeu. E o Carlos Miguel jogou de titular e olha, e foi bem. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Tô aqui para atualizar o canal, convido você a se inscrever também. De vez em quando eu acho um tempinho aqui nas férias para poder atualizar vocês das informações de tudo que tá acontecendo. Só consegui vir nesses últimos dias agora, porque o Corinthians entrou em campo e era importante a gente falar sobre isso, porque a situação ainda preocupa, né, gente? Era um jogo para vencer. Pela situação de tabela, pelo adversário e, preciso dizer, nesse momento, um inimigo direto dentro do que o Corinthians vivencia hoje. Eu não sei se o Corinthians vai brigar contra o rebaixamento durante o campeonato inteiro, mas em 8 rodadas é o que está acontecendo. O Corinthians tem apenas uma vitória, aquela contra o Fluminense, e depois não venceu mais. Em alguns jogos até joga bem. No caso de hoje, estava conseguindo o resultado e assim, até resistindo contra um adversário que tem enormes dificuldades, que vai brigar sim, a gente sabe, mais precisamente até o final do campeonato pela permanência na Série A, que é o Atlético Goianiense, aqueles clubes ioiô, né, que sobem, descem para a Série B, voltam para a Série A, tem estrutura, tem uma organização, mas enfim, tem inúmeras limitações. E o Corinthians hoje, disputando com o Atlético Goianiense essa mesma situação incômoda, posição incômoda, precisava vencer o jogo mesmo fora de casa. Até porque tem mais qualidade que o adversário, teoricamente, né? E o Antônio Oliveira colocou o time em campo aquilo que todo mundo imaginava como um time ideal. Na ausência do Félix Torres, que até vem sendo contestado, com os 2 zagueiros ali, o Kaká e o Gustavo Henrique, o Hugo na lateral esquerda e o Palácios já relacionado, vejam só, pelo amor de Deus, aconteceu, o Palácios relacionado, mas o Hugo é o titular absoluto, o Mateuzinho, porque o Fagner tá machucado na direita, e aí do meio pra frente, Bidon, Garro, Coronado, Wesley e Yuri Alberto. E o Ranieri, né? Então, esse é o time ideal do Corinthians, com todo mundo à disposição, e o Corinthians estava vencendo por 2-0. E o segundo gol sai, inclusive, depois do Atlético Goianiense estar melhor no jogo, já no segundo tempo, quando os caras vão para cima para buscar o empate, estão jogando em casa. O Jair Ventura tem um trabalho interessante no Atlético, é que os resultados não vêm, repito, pelas limitações que o time dele tem. Mas ele sabe montar suas equipes, ele também é um técnico inteligente e sabia que naquele momento, quando o Corinthians fica com um jogador a menos, ele precisava buscar o resultado dentro de casa. Inclusive, uma das tônicas desse Atlético Goianiense é criar oportunidades e não resultá-las em gol, que foi quase o que aconteceu. Só que assim, martelou tanto que acabou buscando o empate. Mas vamos do começo mesmo, né? O começo do time começa pelo Carlos Miguel, de titular. E aí me chamou a atenção a resposta do Antônio Oliveira na coletiva, que ele diz o seguinte: eu sou treinador de futebol. Enquanto eu não receber nenhuma informação diferente, eu preciso escalar os melhores. E o Carlos Miguel é titular. Mas é aí que está o grande problema. O grande problema é ninguém chegar no Antônio e dizer não escala o Carlos Miguel. E eu tô falando isso depois de um jogo em que, de novo, ele fechou o gol. Ele só não pegou o pênalti, mas ele fechou o gol. Ele garantiu o empate do Corinthians. Porque não fosse o Carlos Miguel, o Corinthians tinha perdido o jogo. Ele fez defesas espantosas, como normalmente faz. Fez defesas num grau de dificuldade extremo. Ele conseguiu pegar quase tudo. Não pegou um gol contra do Kaká e um pênalti cobrado pelo Shailon já nos acréscimos do segundo tempo. O resto ele pegou. Mas a questão é, gente, vocês acham verdadeiramente que o Carlos Miguel deveria jogar? É óbvio que ele é o melhor entre os goleiros, é óbvio que ele é titular. Mas, cara, não pode acontecer na medida em que ele já sinalizou, inclusive, ao clube que vai sair. Então ele joga normalmente até o dia 10 de julho. Então o Antônio Oliveira fosse jogo na Neoquímica Arena, iria escalar o Carlos Miguel, ele foi vaiado lá em Goiânia. Vocês imaginem o que iria acontecer na Neoquímica Arena. Então assim, a gente precisa entender que, cara, não tem clima nesse momento. Ou o seguinte, cadê a força do clube nesse momento? O clube vai, depois de tantas mancadas, né, relacionadas a esse assunto, o clube realmente vai ter essa atitude de subserviência a um jogador de futebol? Ou vai chegar nele e vai dizer assim, ó, irmão, você quer jogar? Beleza, agora assina isso aqui. Assina esse novo contrato e tá tudo certo. E aí você continua e vai virar ídolo, e beleza, e vai aumentar o salário. Agora, esse negócio de ficar, não, eu vou sair porque vai vir a proposta, porque vão pagar a multa, mas enquanto não pagar a multa, como disse o Augusto na coletiva dele, uma coletiva que nem deu tempo de eu falar aqui, né, mas não disse absolutamente nada, né, só tergiversou, só fugiu enfim, e ainda cometeu algumas atitudes impensadas, né, criticando patrocinadores, que depois voltou atrás, né, enfim.
Mas o Augusto Melo sobre o Carlos Miguel, não tem proposta, tá treinando, tá feliz, claro, né? Não pagaram a multa, mas no momento que pagar a multa o cara vai embora. Não dá pra você ter um jogador nessa situação. E olha, eu não tô nem dizendo aqui por falta de profissionalismo ou comprometimento do Carlos Miguel. Deu pra ver hoje que o cara, ele vai jogar, ele vai ser profissional, tá tudo certo. Isso eu não discuto. A questão é que tá sendo ruim pro clube. O cara tá jogando, tá ganhando cada vez mais vitrine, quanto mais ele joga, mais ele aparece, porque ele é muito bom goleiro, e daqui a pouco vem qualquer clube aí, paga essa multa ridícula e leva o cara embora. Vocês acham que essa é a solução? Eu realmente não concordo. Enfim, o Carlos Miguel jogou, pegou quase tudo, estava resolvendo a vida do Corinthians, até porque o Yuri Alberto lá na frente foi gigantesco, fez um baita jogo, brigou, competiu, lutou e fez o que ele precisa fazer, o que ele sabe fazer de melhor. Lançamento do Kaká, ele corta, de perna esquerda faz o primeiro gol, e aí no segundo tempo, quando o jogo começava a ficar muito ruim depois da expulsão, e aí o Atlético continuou empilhando chances. Na única bola que o Corinthians teve no segundo tempo, o Yuri Alberto foi lá e fez um belíssimo gol, belíssimo gol. Jogada do Wesley pela esquerda, ele cruza o Garro de perna direita, assiste o Garro mais à direita, o Coronado fazendo a meia, né? Achei interessante também. Aí o Garro chega, dá assistência e o Yuri de primeira, acaba fuzilando o goleiro, marcando o segundo gol. Depois ele deu um carrinho por trás ali, chegando numa disputa meio atrasada com acho que foi o Alex, né, que inclusive teve que sair e correu um risco porque a falta por trás ali, mesmo que ele não quisesse atingir o jogador da forma como ele atingiu, foi uma tesourinha por trás. Se a arbitragem fosse um pouco mais rigorosa, talvez o Yuri tivesse sido expulso. Acho que até antes do segundo gol, esse momento, né? Então o Atlético daqui a pouco pode até reclamar sobre isso. Mas enfim, o Corinthians descobre um segundo gol no momento mais difícil do jogo, quando o Atlético Goianiense pressionava. E mesmo assim o Atlético não esmoreceu. O Wagner Love, que o torcedor do Corinthians conhece bem, perdeu um gol inacreditável. Ele teve 2 chutes, um deles embaixo, na frente do Carlos Miguel, que ele chutou por cima. Mas, cara, o Atlético tava pressionando, tava martelando, e aí é aquela coisa. Você tá com 1 a menos. O Antônio começou a tentar povoar o meio-campo, porque vejam as trocas dele, né? Fausto Vera entrou, Moscardo entrou, vejam só, o Caetano, né, o zagueiro ali para recompor o sistema defensivo, começou a entrar um monte de gente, só o Giovani foi o único atacante, né? Ele terminou com o Mosquito e o Pedro Raul no banco, que eu também não acho que poderiam fazer alguma coisa na medida em que a postura do time estava defensiva, pela pressão do Atlético, pelo Corinthians estar com 10 jogadores, e aí você acaba convidando ainda mais o adversário para o teu campo. Os caras estão jogando em casa, os caras vão em busca do resultado e o Corinthians permitiu que essa bola rondasse demais a área. E aí é o que acontece. Quando você convida o adversário, é o que acontece. Uma hora, o Carlos Miguel vai fazer 15 milagres. Vai chegar uma hora que vai resvalar num zagueiro e pode ser um gol contra, como aconteceu. O Kaká perdeu o tempo da bola, né? E ele estava fazendo um baita jogo. Tava travando todas as ações do Atlético ali. De repente ele vai tentar um cabeceio e engana o goleiro. Acabou, gol contra. Por quê? Porque os caras estão ali o tempo inteiro. No pênalti a mesma coisa. O Hugo tenta evitar o escanteio, que também vinha fazendo um bom jogo, ali pelo lado esquerdo e direito ofensivo do Atlético Goianiense. De repente ele tenta evitar um escanteio, chega atrasado, pênalti. Não tem o que fazer, não tem o que discutir. 2 bobagens, 2 erros individuais que custaram esses 2 pontos ao Corinthians. Aliás, 2 não, né? 3, porque eu não posso tirar o Gustavo Henrique da análise, né? O Gustavo Henrique foi muito infantil. A maneira como ele comete uma segunda falta, já tendo um cartão amarelo, é muito correr um risco, assumir um risco. E ali, quando você tá vencendo um jogo fora de casa, que tá difícil, a situação na tabela tá complicada, e aí você acaba sendo expulso, ele comprometeu. O Gustavo Henrique comprometeu. Então fica difícil analisar aqui o trabalho do Antônio nesse jogo, dizendo, poxa, mas no segundo tempo ele buscou mais se defender. Ele estava prejudicado por conta do seu zagueiro, por conta do erro do seu zagueiro e depois pelas falhas individuais que acontece, de 2 jogadores que estavam bem no jogo. Não tem muito o que falar sobre esse aspecto. E aí você olha para o banco de reservas, o que ele podia fazer? Era o Mosquito e o Pedro Raul. E o Pedro Raul está negociando com o Grêmio, então não sei nem quantos jogos ele tem no Brasileiro, né, mas não pode completar o 7º, então, sei lá, os caras não estão usando o Pedro Raul e o Corinthians não estava atacando, então não fazia sentido também você ter atacante. Enfim, é ruim por quê? Porque, repito, era um inimigo direto na luta pelo que o Corinthians disputa hoje, foi um jogo em que você abre 2 a 0, e aí o teu zagueiro comete essa bobagem, você tem que se defender, não consegue até os acréscimos e em 2 bobagens acaba cedendo o empate. Com isso, o resultado disso é que o Corinthians tem 1 vitória no Campeonato Brasileiro e segue ali naquela zona incômoda. Não dá para analisar muito evolução, desempenho, o Corinthians estava um tempo sem jogar,
e aí daqui a pouco, né, mesmo que vencesse o jogo hoje, porque até os 2-0 estava sendo efetivo e está tudo certo, o que a gente está cobrando ainda é uma regularidade maior. Mas aí quando você olha para a tabela, o mais importante talvez não seja isso, seja pontuar, seja vencer jogos em que estão na tua mão. E isso começa a se tornar preocupante. Quando você começa a perder pontos que estão disponíveis, podem fazer falta lá na frente. Podem não, vão fazer, seguramente vão fazer falta lá na frente. Vale a pena. Para mim, hoje tinha que entrar o Donelli em campo. E não importa se o jogo terminasse 6-2, 5-2 para o Atlético Goianiense. Nós não vamos para lugar nenhum de qualquer jeito. Porque o Corinthians vai precisar de um goleiro, mas o grande problema do Corinthians não é um goleiro. O problema do Corinthians é uma diretoria, um técnico, atacantes, meio-campistas, volantes, laterais, zagueiros. O Corinthians precisa de tudo. Você tem noção? Você tem noção que o time do Corinthians é um time para brigar do meio da tabela para baixo? Por quê? Carlos Miguel, pô, tecnicamente muito bom. Mateuzinho, fraco. Kaká, fraco. O Hugo, fraco. Gustavo Henrique, já não está no auge mais da carreira. Ranieri, mais ou menos. Desarma e de vez em quando sai para o jogo. Entendeu? Garro, meia boca. Tá? O Garro é meia boca e acabou. Deu uma assistência hoje. Não fez mais nada. Fez mais do que tinha que fazer. Né? Fez o que tinha que fazer. Entendeu? O Coronado, pô, um jogador, meu irmão, que eu nem ouvi o nome dele no jogo hoje. Entendeu? O Coronado, ele é maravilhoso, né? Ele é maravilhoso. O Coronado é igual um monte que tem por aí, sabe? O Coronado, meu amigo. Enfim, não vou nem comparar com o passado, porque ele nem jogaria em time quase nenhum no passado, entendeu? O Wesley, não joga nada, né? O Yuri Alberto, um baita de um caneleiro que faz gol, velho. De vez em quando faz gol e de vez em quando pega aí uma sequência de 10 jogos sem balançar as redes. Nós temos um time pífio, ridículo, entendeu? Ridículo, meu irmão, ridículo. Sabe, esse time do Corinthians é ridículo. O elenco do Corinthians é igual a sua diretoria. Ridículo, ridícula. Tá? Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ninguém presta nesse time. Ninguém, meu irmão. Ninguém. E por isso que o torcedor tá bobo. O torcedor tá sonhando. Sabe o que tá acontecendo com o corintiano? Cara, eu não vou falar a palavra dó, porque a palavra dó eu acho pesada. Mas eu lamento muito ver o torcedor corintiano, Marcelo Paz, pelo amor de Deus, Marcelo Paz, grande coisa Marcelo Paz, meu irmão. Você acha que Marcelo Paz vai resolver a vida do Corinthians com essa bagunça? Nós vamos para a Série B com Marcelo Paz, com Marcelo sem paz, com Marcelo irado, com Marcelo tranquilo, com Marcelo irritado, não interessa, meu irmão. Marcelo Paz vai fazer o quê pelo Corinthians? Nós precisamos de jogador, meu irmão. Tá, o Cruzeiro tá trazendo o Michael e a torcida aqui. Ai, Marcelo Paz, será, Samir? Será? E o Leonan me manda link. Eu não sei mais quem me manda link. Ai, Samir, será? Grande coisa, Marcelo Paz, meu irmão. Vai trazer Vojvoda nada. Entendeu? Marcelo Paz vai fazer o quê, meu irmão? Aliás, o Marcelo Paz vendeu a TV do Fortaleza por 50 anos, por 100 milhões, e a XP ainda ficou com 20% desses 100 milhões, por 50 anos. Olha que miséria. E outra, a questão nem é se ele é bom, se ele é ruim. A questão é que ele vai vir pro Corinthians, ninguém vai deixar ele fazer nada, velho. Pô, vocês são tudo iludidos, meu irmão. Sabe? Estão tudo iludido, velho. Entendeu? Estão tudo iludido. Pô, por que o Marcelo Paz tem que trazer jogador, meu irmão? Tem que trazer jogador. O Marcelo Paz é o quê do mercado? Quem que ele contratou de fera, assim, do mercado? Tinha que ter trazido, por exemplo, no início do ano, como é que chama lá, o Alexandre lá, esqueci o sobrenome dele agora, que tá lá que hoje está no Cruzeiro. Ele sim conhece o mercado, sabe? Ele sim conhece o mercado. Assim, eu até elogiei ele, pô, fez uma estratégia boa lá de
de contratar o Moisés e mandar o Guilherme, mas, pô, isso é movimentação do Fortaleza, meu irmão. Pô, o Marcelo Paz ia ajudar o Corinthians se o Corinthians tivesse um time já mais estruturadinho, entendeu? Mas o Marcelo Paz com o Augusto vai perder a paz. Se ele vier para o Corinthians, vai ser chamado só de Marcelo, porque Paz não vai ter mais. Entendeu? Não tem condição, velho. É isso que eu quero pôr na cabeça. É isso, o Alexandre Matos, isso, obrigado. Esse tinha que ter contratado o Alexandre Matos. Esse que é do mercado, entendeu? Para convencer jogador, para trazer para o clube. Olha lá no Cruzeiro, tá levando todo mundo, meu irmão. Você acha que o Cássio não foi o quê? Foi gogó de quem? Alexandre Matos. Se o Michel tá indo para lá, gogó de quem? Alexandre Matos. Quem mais que eles estão contratando? Caio Jorge? Alexandre Matos. Quem mais? Hein? O Fabinho Soldado. Fica lá, meu irmão. É um cara que pegou o fuzil, é um soldado que pegou o fuzil, se escondeu atrás de uma pedra e não sai mais, velho. E o Marcelo Paz, porque o problema não é o Fabinho, tá? O problema não é o Fabinho. Vocês acham que vocês acham que o Fabinho, hein? Você acha que o Fabinho vai fazer o quê no Corinthians? Se lá de cima não derem grana para ele, ele não vai fazer nada, velho. Ele não vai fazer nada. Se ninguém ouve falar do Fabinho, ninguém ouve. Ninguém ouve falar do Fabinho. Cara, o Corinthians, velho. O Corinthians está uma bagunça. Ela levou o Mina para lá, entendeu? Enfim, quem está contratando é o dinheiro, então, exatamente. Exatamente. Mas é um cara que tem contato no mercado. Agora, o Marcelo Paz aqui nunca foi um cara de atacar o mercado para fazer várias contratações e também não tem dinheiro. Tá? Essa é a verdade, entendeu? Essa é a verdade. Então, que vai salvar o Corinthians, o Marcelo Paes? Não vai salvar. Não vai salvar. Não vai salvar o Corinthians, entendeu? O Corinthians está uma bagunça. O Corinthians hoje não tem patrocinador master. O Corinthians perdeu um monte de patrocinador. O Corinthians está perdendo receita atrás de receita. O Corinthians perde qualquer jogador no mercado, não consegue contratar ninguém. Hein? É uma situação complicada. E a gente está iludido. Ah, Marcelo Paes, ó, meu irmão, pô, legal, velho, mas e os jogadores? Tá? Vai trazer o Marcelo Paes, ele vai sentar lá, vai dar as entrevistas, pô, é elegante, é um cara legal, dá pra ver que é um cara maneiro, e aí na hora que entrar em campo, tá lá, o Wesley toca para Yuri Alberto, que toca para Garro, que devolve para Hugo, que vai para Gustavo Henrique, que passa pelo Kaká. Aí tem o Félix Torres, o lateral é o Mateuzinho. Nós vamos para onde? Tá? Nós vamos para onde? Para onde? Fala a verdade. Para onde nós vamos? O Corinthians está perdido. Perdido. Alguma coisa precisa acontecer lá em cima. Entendeu? Precisa contratar, precisa entrar grana no clube, precisa ter um grande parceiro, sabe? Eu só acredito na salvação do Corinthians se o Corinthians, nessa hora, está precisando de uma Parmalat, está precisando de uma tia Leila, está precisando de um mecenas. O Corinthians está precisando, sabe, mas de gente com muita grana, entendeu? Uma empresa, assim, uma Emirates. O Corinthians está precisando de alguém que derrame dinheiro. Derrame dinheiro agora para contratar para a gente, entendeu? Porque o Corinthians era uma bagunça em 2005 e foi campeão brasileiro. Tudo bem que a conta veio depois, mas era só saber administrar. O Corinthians está um banco safra, né? Meu querido Marcelo Borges sempre fala que o pessoal do Safra, a família é toda corintiana. Você acha que o Banco Safra não ia querer investir no Corinthians? Não, hoje não. Por que hoje não? Porque quando olha lá a bagunça que é, Corinthians nas páginas policiais, entendeu? O presidente passando vergonha numa entrevista coletiva. Cara, eu fiquei chateado. A entrevista coletiva do Augusto Melo fez subir a minha pressão. Eu fiquei mal, sabe? Porque tanta baboseira, tanta bobagem que eu vi para um dia só, entendeu? E continuando com as informações do Timão, fiel, o Corinthians deixou escapar a vitória contra o Atlético Goianiense, perdeu 2 pontos que vai fazer falta lá na frente, com certeza, hein? Corinthians abriu o placar aí de 2-0, perdeu o Gustavo Henrique numa infantilidade dele, errou muito naquele lance, puxou o jogador já tendo o amarelo,
tipo, sem cabimento nenhum. O Hugo jogou bem, mas cometeu também outra falha fazendo o pênalti. O Kaká, infelizmente, fez um gol contra. E o Carlos Miguel jogou, contrariando aí muita gente. Foi bem na partida o Carlos Miguel. Pra ficar melhor ainda, faltou só pegar o pênalti, né, do Shailon, do Atlético Goianiense, onde foi um empate. Mas o Corinthians segue nessa luta ainda na zona do rebaixamento, em décimo. Ele saiu da zona do rebaixamento agora, tá em 15º. Porém, no decorrer da rodada, o Corinthians pode parar aí na 17ª posição do Campeonato Brasileiro. Pode ser ultrapassado pelo Cuiabá e pelo Criciúma. E o Corinthians pode acabar aí a rodada na zona da degola, fiel. Corinthians precisa abrir o olho, ficar bem ligado. Domingo tem clássico contra o São Paulo. Será que se o Corinthians perder o Antônio Oliveira cai? Porque o Antônio Oliveira hoje errou para mim ao tirar o Yuri Alberto e colocar o Fausto Vera, filho. Depois que aconteceu isso, colocou 3 volantes, chamou mais o Atlético Goianiense. Então, eu não entendi aquela substituição realmente. Tirou o Yuri Alberto, o único jogador de ataque que dava dando trabalho, né? Que hoje jogou bem o Yuri Alberto. Jogou realmente bem. Marcou 2 gols, tipo assim, no estilo que a gente quer ver ele jogando, né? Mas infelizmente o time não respondeu do jeito que precisava. O Gustavo Henrique falhou na missão hoje. E o Corinthians perde 2 pontos importantíssimos para a sequência da temporada, fiel. É preocupante a situação do Timão. O Corinthians vai precisar contratar muito na janela de transferência. O Augusto Melo precisa correr atrás de receitas, arrumar a casa e fazer contratações pontuais. Deixa a sua opinião, o que você achou do jogo do Corinthians, desse empate aí com um sabor de derrota e o Corinthians aí correndo risco de terminar essa rodada na zona do rebaixamento, fiel. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Se inscrevam no canal do Chico Garcia e do Samir Carvalho. O link está na descrição, tá bom? Dá aquela moral para eles também. Muito obrigado pela audiência. Tamo junto. Forte abraço e vai, Corinthians!